Nós temos a alegria de ter conosco o pastor Sammy Tippett. Ele é um evangelista internacional, uma pessoa que tem abençoado muitos países, muitas pessoas, mais de 80 países por onde ele tem passado. Ele tem vários livros. É um privilégio termos o pastor Sammy conosco. Ele vai estar conosco amanhã também. Uma alegria recebê-lo aqui em nossa igreja, recebê-lo no Multiplique. Que coisa boa. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo para abençoar a sua vida. Boa noite. It is a joy to be with you this evening. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Thank you for allowing me to be a part of this conference. Muito obrigado por permitir que eu seja parte dessa conferência. This conference is so very important Esse congresso é tão importante, because God is doing a mighty work in our world today. porque Deus está fazendo um trabalho incrível no nosso mundo hoje. And I believe that one of the great things that he's doing Eu creio que uma das coisas incríveis que Ele está fazendo is that he's bringing multiplication to his church. é que Ele está multiplicando a sua igreja. And God wants to send a great revival. E Deus deseja enviar um grande avivamento. Now, tomorrow I'm going to speak about the church. Amanhã eu vou falar sobre a igreja. But tonight I want to speak about multiplication. Mas hoje à noite eu quero falar sobre multiplicação. Because we're talking about the multiplying church. Porque nós estamos falando da igreja que multiplica. And there are two very important words. E existem duas palavras muito importantes: The church a igreja and the multiplication. e a multiplicação. So I want to speak to you tonight about multiplication. Então hoje eu quero falar sobre multiplicação. Now, before I do, let me just say to you, Mas antes de eu falar alguma coisa, deixa eu dizer isso. we have developed a website in Portuguese Nós temos um site em português and also a Facebook page in Portuguese. e uma página no Facebook em português. It's simply Sammy Tippett Português on Facebook, Você entra no Facebook, Sammy Tippett Português. and the website is Sammy Tippett Portuguese. E no site é Sammy Tippett Português. And these sites every day have a video devotion that will help you to grow in Christ. E no site você encontra um vídeo devocional para ajudá-lo a crescer na vida cristã. And it will help you to help others to grow in E Christ. vai ajudar você a ajudar outros a crescer na fé. And one of the reasons that we developed this site E uma das razões que nós fizemos esse site was because of something that happened a few years ago. está ligado a algo que aconteceu alguns anos atrás. I had gone to India and administered in India, Eu tinha ido para a Índia e ministrei ali na Índia and we saw God do some great things. e vi Deus fazendo coisas incríveis ali. But while I was there, I met a young man, E enquanto eu estava lá na Índia, eu encontrei um jovem. and his nickname is Jolly. E o apelido dele é Jolly. And Jolly grew up in a Sikh background. E o Jolly cresceu numa família Sikh, da religião Sikh. And when he became a Christian, E quando ele se tornou um cristão, his family put him out of his home. a família o expulsou de casa. And a pastor took him in and began to disciple him. E um pastor o trouxe para sua casa e começou a discipulá-lo. He spoke very good English. Ele falava inglês muito bem. So when I went to India, he translated for me. Então, quando eu fui para a Índia, ele foi meu intérprete. But more important than that, Mas mais importante do que isso, at lunch, at breakfast, together we would sit for hours and he would ask questions. no café da manhã, no almoço, nós sentávamos e por horas ele me fazia perguntas. And he was so hungry for the Word of God. E ele tinha tanta fome da palavra de Deus. And I just began to teach him the Word of God. E eu comecei a ensiná-lo a palavra de Deus. And then about 3 years ago, he sent me an email. E mais ou menos 3 anos atrás, ele me mandou um e-mail. He had started a church in a city where there were no Christians. E ele disse, eu comecei uma igreja numa cidade que não tinha nenhum cristão. When I preached in that church, there were only 25 people there. E quando eu preguei naquela cidade, tinha apenas 25 pessoas. But the church had grown and it now had 200 members. E ele disse, a igreja cresceu, tem 200 membros. And he said, Sammy, they're all young people. E ele disse, Sammy, todos eles são jovens. And he said, can you help me to disciple them? E ele disse, Sammy, que você pode me ajudar a discipulá-los? And I said, I'd love to do that, but how can we do it? E eu disse, eu adoraria fazer isso, mas como que eu posso fazer isso? He said, on Skype, you get on Skype, and we'll have a discipleship meeting every night
for 3 weeks. Ele disse, você entra no Skype, nós vamos ter um encontro de discipulado todas as noites, por 3 semanas. And I'll get 40 of my most committed young people, and you just teach them what you taught me. E eu vou pegar 40 dos mais comprometidos dos meus jovens e você vai ensiná-los o que você me ensinou. So for 3 weeks on Skype, I disciple these young people. E durante 3 semanas por Skype eu discipulei esses jovens. And Jolly said to me, E o Jolly me disse, he said, Sammy, I think we could have an evangelistic meeting. e o Jolly me disse, Sammy, eu acho que a gente pode ter uma reunião evangelística. I said, let's try it. E eu disse, vamos tentar. So I preached from my home on Skype. Então eu preguei da minha casa no Skype. And he invited people, and their church invited people to come to their church. E eles convidaram pessoas para virem para sua igreja. 200 people filled their building, and 100 stood outside. 200 pessoas estavam dentro do prédio e 100 pessoas estavam do lado de fora. And I preached, and 100 people came to know Jesus Christ as Lord and E Savior. eu preguei e 100 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. And Charlie was so excited. E o Charlie ficou tão animado. He said, Sammy, there's a village where there are no Christians. Ele disse, Sammy, tem uma vila aqui perto que não tem nenhum cristão. Do you think we could have a Skype meeting in that village? Você acha que nós podemos ter um culto em Skype naquela vila também? I said, I don't know, but we can try it. E eu disse, eu não sei, mas nós podemos tentar. So we held a meeting in that village. Então nós fizemos um culto naquela vila. And we had 100 people come to Christ, and a church planner started a church in that village. Então nós tivemos 100 pessoas aceitando Jesus naquela vila e um plantador de igreja começou uma igreja naquela vila. In the next year, we did that 6 times. E no próximo ano nós fizemos isso 6 vezes. And every time that we did it, E todas as vezes que nós fizemos, the number of people who were attending grew. o número de pessoas que estavam atendendo crescia. And so Jolly said to me, Então o Jolly disse para mim, he said, Pastor Sammy, I believe God wants us to do something really big. Pastor Sammy, eu acredito que Deus quer que a gente faça alguma coisa muito grande. I said, well, what are you thinking? E eu disse, o que você está pensando? He said, we need to have a meeting with 10,000 people in attendance. Nós precisamos ter uma reunião com 10 mil pessoas presentes. He said, do you think we can do it? Você acha que nós podemos fazer? I said, I don't know, but we can try. Eu disse, eu não sei, mas nós podemos tentar. So we held in December of 2016. Então, em dezembro de 2016, nós tivemos essa reunião. I preached from my home via Skype to 10,000 people in India. Eu preguei da minha casa por Skype para 10 mil pessoas na Índia. So many people came to Christ. More than 5,000 people gave their hearts to Christ. Mais de 5 mil pessoas entregaram seu coração para Jesus naquela noite. And most of them were young people. E a maioria deles eram jovens. And so the churches were going to be working with them to help them to grow. Então as igrejas iam tentar ajudá-los a crescer na fé. But we decided to start a Facebook page. Então foi quando nós decidimos começar uma página no Facebook. So I started creating these devotions, these discipleship devotions in English, and Jolly would translate them into Punjabi. Então eu fiz essas devocionais em inglês e o Jolly começou a traduzir para a língua deles. And the first month, in January of 2017, No primeiro mês, janeiro de 2017, on the English page and the Punjabi page, there were 500,000 views. então naquele primeiro mês de 2017, na página em inglês e no Punjabi, na língua Punjabi, tinha mais de 500 mil visualizações. The next month it grew even more. E no próximo mês, nós tivemos mais visualizações. It kept growing until May of last year, May of 2017, Até que- there were 1 million views of these two pages. Até que em maio de 2017, nós tínhamos 1 milhão de visualizações. And I realized that God had given us a tool to make disciples of the nations. Então eu percebi que Deus tinha nos dado uma ferramenta para fazermos discípulos nas nações. And so we started having these translated into other languages. Então nós começamos a ter aqueles vídeos traduzidos para outras línguas. And this year, we have had an average of 6.5
5 million views of 10 languages every month. Então, nesse ano, nós estamos com uma média de 6,5 milhões de visualizações. God is doing something wonderful in this generation. Deus está fazendo algo maravilhoso nessa geração. But I am convinced that we must have a strong discipleship movement to hold the move of God in our Mas eu generation. estou convencido que nós precisamos ter algo muito forte no discipulado para que nós possamos ajudar a fazer com que esse resultado permaneça. Now, when we talk about the multiplying church, Quando nós falamos da igreja que multiplica, the word multiply is a biblical term, a palavra multiplicação é um termo bíblico, but it is also a mathematical term. mas é também um termo matemático. And sometimes I discover that Christians are a little afraid of mathematical terminology. E algumas vezes eu descubro que cristãos eles têm um pouco de receio de usar um termo da matemática. Because we think if we talk about numbers, that is not spiritual. Porque nós temos a tendência de achar que se nós começarmos a falar em números, isso não é muito espiritual. But I want to say to you tonight, Mas eu quero dizer para você essa noite, numbers are very spiritual. números são muito espirituais. In fact, one book of the Bible is called the Book of Numbers. Na realidade, um dos livros da Bíblia é chamado de Números. Now, why is that called the Book of Numbers? Por que que isso é chamado Números? Numbers are important to God Porque números são importantes para Deus. because numbers represent people. Porque números representam pessoas. Now, when the New Testament was written, Quando o Novo Testamento foi escrito, there were not nearly as many people alive as there are today. não tínhamos tanta gente viva no mundo como temos hoje. God so loved the world that he sent his only begotten Son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. But Jesus came and he died not just for the 1 billion people or so that were alive at that time. Jesus veio e morreu não apenas por aquele 1 bilhão e pouco de pessoas que existiam naquela época, But he died for the 7 billion people who are living in our world today. ele morreu pelos 7 bilhões de pessoas que vivem hoje. And God loves every single one of them. E Deus ama cada um deles. When you read the book of Numbers, Quando você lê o livro de Números, you will find that God is very specific. você descobre que Deus é muito específico. In one tribe, there was a specific number of people. Numa tribo tinha um número muito específico de In pessoas. another tribe, there was another number of people. Numa outra tribo tinha um outro número específico de Why did he pessoas. tell us those numbers? Por que que ele nos disse esses números? Because those numbers represented people. Porque esses números representavam pessoas. And every one of those people are important. E cada uma dessas pessoas é importante. I had an experience here in Brazil that really made me understand this. Eu tive uma experiência aqui no Brasil que me ajudou a compreender isso. I was here a couple of years ago, and Pastor Fabricio and Pastor Alan and I were traveling and ministering in conferences like Nós this. estávamos alguns anos atrás viajando aqui no Brasil com o pastor Fabrício, pastor Alan, And I would preach at night in meeting just like this, where maybe there would be 2,000 people. e estávamos pregando em reuniões à noite com mais ou menos 2.000 pessoas. And at night, it was being live streamed, and there would be 6,000 people watching online. E nós estávamos ao vivo na internet e tínhamos cerca de 6.000 pessoas ao vivo assistindo. And so the next day, Pastor Fabricio would tell me, "Oh, Pastor Sammy, we had 6,000 people watching online." E o pastor Fabrício no dia seguinte me dizia: pastor Sammy, tínhamos 6.000 pessoas ao vivo assistindo. And I thought, "Oh, that's great, that's wonderful." Eu dizia: que bom, fantástico. But the last day that I was in Brazil, Mas no último dia que eu estava no Brasil, we went to Brasilia and we were having breakfast that morning. nós estávamos em Brasília, estávamos tomando café naquela manhã. And we were at the hotel where I was staying. E estávamos no hotel que eu estava hospedado. Pastor Fabricio was there and Pastor Alan was there. O pastor Fabrício e o pastor Alan estavam lá. And Pastor Alan's father
came to pick up Pastor Allen from the hotel. E o pai do pastor Alan veio pegá-lo no hotel. And he sat down with us at breakfast and he said this. Ele sentou conosco no café e disse o seguinte. He said, every night I watched you on internet. Ele disse, todas as noites eu assisti você pela internet. And he said, God touched my heart. E ele disse, Deus tocou meu coração. And he said, last night, Ele disse, na última noite, in my house, I got on my knees na minha casa eu me ajoelhei. and I surrendered my life completely to God. E eu entreguei a minha vida completamente para Jesus. Then there was a young man who was serving us coffee and he was pouring the coffee. E jovem que estava servindo café para nós, ele estava colocando café na xícara. And he was a student of Pastor Allen. E ele era estudante do pastor Alan. And he said, yes, I watched you every night on the internet. E ele disse, eu também assisti o senhor todas as noites na internet. And he said, God touched my heart. E ele disse, Deus tocou meu coração. All of a sudden, for me, it was no longer 6,000 people watched that online. De repente, para mim, não eram mais 6.000 pessoas assistindo pela internet. These were people that God loved, that God wanted to work in their hearts. Essas eram pessoas que Deus amava e que Deus queria trabalhar especificamente no coração. So I saw not just numbers, but I saw people. Eu vi- Every one of those numbers represented a person. Eu vi mais do que números, eu vi pessoas. Cada daqueles números eram pessoas. A person that God loved, that Jesus died for. Uma pessoa que Deus ama e que Jesus morreu por ela. That God wants to use as an instrument. Que Deus quer usar como instrumento. So when you say there are 150,000 people in my city, Você diz que tem 150.000 pessoas na sua cidade? every one of those people are important to God and God loves them and God cares about Cada them. uma daquelas pessoas são importantes para Deus e Deus ama cada uma delas. And the reason the church needs to be growing E a razão da igreja ter que crescer is not so that we can pat ourselves on the back and say, look how good we're doing. não é para nós podermos nos cumprimentar e dizer, vejam só como nós estamos nos saindo bem, But it's because God loves people. mas é porque Deus ama as pessoas. Now, when we talk about the numbers in the book of Acts, Quando nós falamos dos números no livro de Atos, and we find that the scripture uses numbers often in the book of Acts. quando nós vemos que as escrituras usam números And no we- livro de Atos, We find in the book of Acts there are two characteristics of the church. nós vemos que no livro de Atos nós vemos duas características da igreja. And I don't understand why this has happened, Eu não entendo por que isso acontece, but it seems as though today Christians have divided themselves into one of two categories. Parece que os cristãos hoje em dia se dividiram em duas categorias. And there's this tension between these two groups of people. E parece que existe uma tensão entre esses dois grupos de pessoas. Now, what are those two groups that I'm talking Quais about? são esses dois grupos que nós estamos falando? The first is what I'm going to call the church that grows by addition. O primeiro é o que eu chamo da igreja que cresce por adição. And the second is the church that grows by multiplication. O segundo é a igreja que cresce por multiplicação. The church that grows by addition is often called an evangelistic church. A igreja que cresce por adição normalmente é chamada uma igreja evangelística. And the church that grows by multiplication is often called a disciple-making church. A igreja que cresce por multiplicação normalmente é chamada uma igreja discipuladora. And so there is this soul-winning church, Existe essa igreja que ganha almas and then there is this church that is disciple-making. e existe essa igreja que faz discípulos. Now, in the Bible, I do not find that tension. Eu na Bíblia não encontro essa tensão. I don't find that division. Eu não encontro essa divisão na Bíblia. But today we seem to divide up between
Should we reach people by addition or should we reach people by multiplication? Mas muitas pessoas ficam discutindo, devemos evangelizar e ganhar as pessoas por adição ou devemos ganhar por multiplicação fazendo discípulos? Now, when I was a young boy growing up, Quando eu era jovem, crescendo, um menino crescendo, and I went to school and I began to learn mathematics. eu fui para a escola e comecei a aprender matemática. The first basic mathematic principle that I learned was the principle of addition. O primeiro princípio básico da matemática que eu aprendi foi da adição. 10 plus 10 equals 20. 10 mais 10 igual a 20. But once I got addition down and I learned how to do addition, Mas quando eu aprendi adição, estava resolvido. then I was taught multiplication. Daí eu aprendi multiplicação. 10 times 10 is 100. 10 vezes 10, 100. And multiplication really, in its essence, is built upon addition. E a multiplicação, na realidade, é construída em cima da adição. So when we talk about the multiplying church, Quando nós falamos da igreja que experimenta a multiplicação, we are talking about an evangelistic church. nós estamos falando de uma igreja evangelizadora. And it's not just an evangelistic church, Não é só uma igreja que evangeliza, but it becomes a multiplying church mas se torna uma igreja que multiplica, once it's learned how to reach people for Christ. porque quando alcança as pessoas para Cristo, Then it begins to teach others to do that, and it becomes a multiplication. ela ensina essas pessoas a alcançarem outros e assim ela se torna uma igreja multiplicadora. Let me just share with you a few verses of Scripture. Deixe-me compartilhar com vocês alguns versículos da palavra de Deus. In Acts chapter 2 and verse 41, Atos 2, versículo 41. this was the day of Pentecost. Esse é o dia de Pentecoste. And this was the time when the Holy Spirit came to dwell on the inside of the believer. É o momento em que o Espírito Santo veio para viver no coração do crente. And you remember that Peter had been a coward and had denied Jesus 3 times. Lembra que Pedro era um covarde que tinha negado Jesus 3 vezes? And he stands and he preaches the gospel of Jesus Christ. E ele agora, diante de todos, ele prega o evangelho de Jesus Cristo. This could have been the very first mass evangelistic event in the history of the church. Esse certamente foi o primeiro grande evento de massas de evangelismo da Igreja de Cristo. And the Bible says 3,000 were added unto the church on that day. E a Bíblia nos diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. And then in verse 47 it continues, E no versículo 47 continua, and it talks about multitudes E being added unto the church. e continua dizendo que multidões estavam sendo acrescentadas à igreja. So what we have is a small band of believers, followers of Jesus Christ. Você tem esse pequeno grupo de discípulos seguidores de Jesus. And they had been in prayer, they had been seeking the face of Eles God. estavam orando, buscando a face de Deus. And the Holy Spirit comes. E o Espírito Santo vem. And this fisherman, Peter, stands with great courage and he preaches the gospel. E esse pescador, Pedro, fica diante deles e com poder, com ousadia, prega o evangelho. And this small band of people, all of a sudden, a large group of 3,000 are added to that E group. esse pequeno grupo de crentes em Jesus, a este pequeno grupo é acrescentado um grupo de 3.000 novos crentes. And not only does that happen, just a little later, more are added into the Mas não church. apenas isso acontece, um pouquinho depois uma multidão começa a entrar e se unir a eles. We find this same terminology in Acts chapter 5 and verse 14. Atos 5, versículo 14, encontramos a mesma palavra. In Acts chapter 11 and verse 24, it speaks of people being added unto the church. Atos 11, 24, a mesma coisa, pessoas sendo acrescentadas à igreja. This is an evangelistic church. É uma igreja que evangelizava. They are using every means available to them to proclaim the good news of Jesus Christ. Eles usam todos os recursos disponíveis e oportunidades para falar das boas novas de And Jesus. people are being added unto the church. E pessoas são acrescentadas à igreja de Cristo Jesus. But then,
we see in the book of Acts. Mas aí nós nos encontramos ali no livro de Atos. In Acts chapter 9 and verse 31. Em Atos 9, 31. The Bible uses a different terminology. A Bíblia começa a usar uma terminologia diferente. And we find that it says the church and the word of God began to be multiplied. Começa a dizer que a palavra e a igreja começa a ser multiplicada. And then in Acts chapter 12 and verse 24. Atos 12, 24. The Bible again speaks in the book of Acts of the word of God being multiplied. Fala que a palavra de Deus foi multiplicada. So what is happening here? O que é que está acontecendo? At first, it's these original disciples. They're proclaiming the gospel. Primeiro, esses discípulos originais estão proclamando a verdade, a palavra. And multitudes are being added unto the church. E multidões estão sendo acrescentadas à igreja. But then they realize if this is going to continue, E eles entendem que se isso vai continuar, if this is going to be something more than just that which shakes Jerusalem, se isso precisa ser mais do que simplesmente algo que vai abalar Jerusalém, if it's going to impact the whole world, se isso vai impactar o mundo todo, and that's what Jesus told his e disciples, foi isso que Jesus falou para os to seus go into discípulos, all the world, para ir a todo o mundo, then they were going to have to train leaders and raise up people who could do what they were doing. então eles sabiam que eles tinham que treinar líderes para que pudessem fazer o que eles tinham aprendido a fazer. And that's when the scripture says the word is multiplied. The disciples were multiplied. É aí que a palavra começa a dizer que a palavra era multiplicada, os discípulos eram multiplicados. Now, this multiplication principle that we see in the book of Acts, Esse princípio de multiplicação que nós encontramos no livro de Atos it's more than just what we see in this early church. é mais do que o que nós vemos na igreja primitiva. I want to present to you tonight Eu quero apresentar para você nessa noite that this is the original intent of the heart of God. que essa é a intenção original do coração de Deus. In Genesis chapter 1 and verses 27 and 28, Gênesis 1, 27, 28. the Bible says that God created man in his own image. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. And after God created man, in verse 28, it says E depois que Deus criou o homem, versículo 28, that God gives man a command. Deus deu um mandamento ao homem. Now, let me ask you, Deixe-me perguntar a vocês. do you remember what that command was? Você consegue lembrar qual era esse mandamento? Be fruitful and multiply Crescer e multiplicar. and fill the earth. E encha a terra. When God created man, Quando Deus criou o homem, He wanted this world filled with people who knew Him, who loved Him, who walked with Him. quando Deus criou esse mundo, Ele queria que essa terra estivesse cheia de pessoas que o conhecessem, que o amassem e que o seguissem. Now, you have to remember the context in which He said that. Você precisa lembrar o contexto em que Deus falou isso. This was before the fall of man. Isso foi antes da queda do homem. Man had not yet sinned. O homem ainda não tinha pecado. God would come into the garden and God would visit with man and have fellowship with man. Deus vinha até o jardim, tinha relacionamento de amor com eles. And God said, I want you to be fruitful and multiply and fill this world. Eu quero que você se multiplique, você encha esse mundo. But we know what happened, don't we? Mas nós sabemos o que aconteceu, não sabemos? Man began to multiply, O homem começou a se multiplicar, but it was not spiritual multiplication. mas não foi uma multiplicação It was espiritualmente. the multiplication of darkness. Foi uma multiplicação da escuridão. Because man made a choice to disobey God. O homem fez uma escolha de desobedecer a Deus. And he goes his own way. E ele foi caminhando sozinho no seu caminho. Sin, problems, difficulty, and death come into the world. Pecado, problemas, dificuldades, tudo isso passou a fazer parte da história desse mundo. And so God starts all over with man. Então Deus começa tudo de novo com o homem. He sends his judgment.
Ele envia o seu julgamento. And remember, there was only one family, one man who found grace in the eyes of the Lord. Existia uma família, um homem que achou graça aos olhos de Deus. Who was that man? Quem era esse homem? Noah. Noé. And remember what happened when Noah came off of the ark after the flood. Lembra o que aconteceu quando Noé saiu da arca depois do dilúvio? Do you remember what the first thing that God said to Noah? Lembra da primeira coisa que Deus disse para Noé? It was the same thing that he said to Adam when he created him. Foi a mesma coisa que ele tinha dito para Adão. Be fruitful and multiply and fill this world. Crescei, multiplicai e enchei a terra. You see, the heart of God was for the world to be filled with people who knew him and who loved him. O coração de Deus é ver essa terra cheia de pessoas que o conheçam e que o amem. And when he found a man who would trust in him, who would believe him by the name of Abram. E quando ele encontrou um homem que o conhecia e que o amava, he said to him, I will multiply your seed. ele olhou para Abraão e disse, eu vou multiplicar a sua semente. And it's very interesting that God continues to say that he's going to multiply E Deus his people. continua dizendo e usando a mesma palavra, multiplicação. And we find the real fulfillment of that promise to Abraham in the person of Jesus Christ. E nós encontramos a promessa de Abraão sendo cumprida na pessoa de Jesus For Cristo. Jesus, historically, was a descendant of Abraham. Porque Jesus, historicamente, é um descendente de Abraão. And Jesus takes 12 men and he begins to pour his life into those 12 men. Jesus escolhe 12 homens e começa a colocar o seu coração na vida daqueles 12 homens. He shows them how to live. Ele mostra como eles deveriam viver. He shows them how to love. Ele mostra como eles deveriam amar. He shows them how to pray. Ele mostra como eles deveriam orar. He walks with them. He teaches them. He trains them. Ele caminha com eles, ele ensina a cada um deles, ele treina aqueles homens. And then he dies on a cross. E daí ele morre na cruz. They buried him in a borrowed tomb. Eles o enterraram numa tumba emprestada. And 3 days later he comes forth from the grave. E ele ressuscita e sai da morte. And when he appears to the disciples, E quando ele aparece para os discípulos, do you remember what he said? você lembra o que ele disse? He said, go into all the world and make disciples of the nations. Vão a todas as nações e façam discípulos, Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And then he says, and teach them to observe everything that I've commanded you. E disse, ensine-os a observar todas as coisas que eu ensinei a vocês. What had he just commanded them? O que ele acabou de dizer? He had just commanded them to make disciples. Ele acabou de dizer, façam discípulos. So you make disciples and then you teach them to make disciples. Você faz discípulos e você ensina os discípulos a fazerem discípulos. And you find that these men, poor, common, ordinary people, E você vê que esses homens comuns, gente ordinária, gente comum, they were not the great scholars of the day. eles não eram os grandes estudiosos do dia, They were not the great politicians of the day. eles não eram os grandes políticos da época, They were not the great wealthy people of the day. eles não eram as pessoas mais ricas daqueles dias, They were fishermen, they were tax collectors, they were common, ordinary people. eles eram coletores de impostos, pescadores, gente comum. Thomas was a doubter. Thomas was a doubter. O doubted. Tomé era uma pessoa cheia de dúvidas. But do you know what Thomas did? Sabe o que Tomé fez? He went to India. Ele foi até a Índia. And there he preached the gospel and made disciples E in lá India. ele pregou o evangelho e fez discípulos. Peter, who had denied Jesus, O Pedro, que negou Jesus, he went to Rome. And there he made disciples. ele foi para Roma e lá ele fez discípulos. Mark, he went to Egypt. And there he made disciples. Marcos, ele foi para o Egito e lá ele fez discípulos. And you find that those common, ordinary people began to take this message to the whole world. E você descobre que esses homens comuns começaram a levar essa mensagem para o mundo todo. Preaching the gospel, Pregando o evangelho,
being evangelistic, bringing people to Christ. Sendo evangelistas, porque traziam pessoas para Cristo. But then teaching them and training them how to do that to others. Mas treinando essas pessoas para que elas pudessem fazer a mesma coisa com outros. And of course we have the example of the Apostle Paul. E claro, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. And he wrote to young Timothy. Ele escreveu para o jovem Timóteo And he said to Timothy, e disse para Timóteo: the things which you have seen and heard of me in the presence of many witnesses. o que você ouviu de mim na presença de muitos homens, These things teach to others also. essas coisas ensine para outros também. To faithful men who will be able to teach others. Ensine para homens fiéis que possam ensinar a outros. Paul taught Timothy. Paulo ensinou a Timóteo And he said to Timothy, Timothy, you train other men e ele disse: Timóteo, você treine outros. who will be able to train other men. Outros que possam treinar a outros. That is spiritual multiplication. Isso é multiplicação espiritual. That is what was on the heart of God in the very beginning. Isso estava no coração de Deus lá no começo. And we find that that is what is still on the heart of God today. E isso é o que está no coração de Deus hoje. And do you know why? E você sabe por quê? Because when you get to Revelation chapter 7 Porque quando você chega lá em Apocalipse, capítulo 7, and verse 9, versículo 5, the Bible says that gathered around the throne of God a Bíblia diz que ali, ao redor do trono de Deus, is a multitude that is so great. existe uma multidão tão grande, From every tribe, from every language, from every people, de todas as nações, de todas as tribos, from every nation. de todas as nações, todos os povos. And do you know what they're doing? E sabe o que eles estarão fazendo? They're worshiping the Lamb of God. Eles estão adorando o Cordeiro de Deus. That is the intent of God. Esta é a grande motivação de Deus. And that's not just for Pastor Sammy to be doing. That is not just for Pastor E Sammy. isso the não é só para o proclamation. pastor Sami fazer, That is not for your pastor to be doing. não é só para o seu pastor estar fazendo, It's not just for Pastor Fabricio to be e doing. não é só para o pastor Fabrício fazer, It's not just for these who are on the platform tonight to be doing. não é só para aqueles que estavam na plataforma fazerem. God wants every one of us to make disciples who will make disciples who will make disciples. Deus deseja que cada um de nós faça discípulos que façam discípulos que façam discípulos, For every tribe, para que todas as tribos, for every state in Brazil, todos os estados do Brasil, for every nation in our world, todas as nações do nosso mundo, so that one day around the throne of God will be people from all nations, all languages, and all para tribes. que um dia ao redor do trono de Deus tenha pessoas de todas as línguas, todas as tribos e todas as And nações. oh, I say to you tonight, Eu quero dizer para você hoje à noite, the greatest thing you can give yourself to is the very intent of what was on God's heart in the beginning. eu quero dizer para você que a missão mais nobre que você pode se entregar a cumprir nessa vida é fazer o que está no coração de Deus desde o começo. Let me share a story with you in closing. Deixe-me compartilhar com vocês uma história, fechando nessa noite. The first 8 years of my ministry, I was a youth evangelist. Os primeiros 8 anos do meu ministério, eu era um evangelista de juventude. I traveled around the world preaching to young people Eu viajava pelo mundo pregando para a juventude. and saw God bless in a wonderful way. E Deus abençoava de uma forma muito especial. But one day when I was reading my Bible, Mas um dia, quando eu estava lendo a minha Bíblia, God spoke to my heart. Deus falou ao meu coração. And he said, Sammy, your ministry has grown bigger than your character. Ele disse: Semi, o seu ministério está maior do que o seu caráter. And for a disciple of Jesus, character is more important than ministry. Para um discípulo de Jesus, caráter é mais importante do que ministério. And I began to pray and I said, Lord, put me somewhere
where I can just grow in you and learn from you. E eu comecei a orar dizendo, Deus, me coloque em uma situação em que eu possa crescer e conhecer mais ao Senhor e me tornar uma pessoa melhor. And I received a call to be the pastor of the Han Baptist Church in Han, Germany. E eu recebi um convite para ser o pastor de uma igreja na Alemanha, em Rom. And the word Han in German means rooster. So I became pastor of the Rooster Baptist Church in Rooster, Germany. It was very small. A palavra Rom em alemão significa galo. Eu me tornei pastor da igreja do galo, na Alemanha. I was pastor of this small church that ran about 70 people. Eu era pastor de uma igreja pequena, de umas 70 pessoas. And they were mostly American military E a maioria deles eram militares americanos, who were stationed in Germany at the que time. estavam trabalhando na Alemanha na época. So I went there as a youth E evangelist, eu fui lá como evangelista de juventude. and I thought to myself, we're going to win all of Europe to Jesus. E eu pensava, vamos ganhar a Europa toda para Jesus. I'm going to share a vision with these people, and they're going to get excited, and this group of people is going to touch all of Europe E eu for vou God's glory. compartilhar essa visão evangelística com essas pessoas e eles vão comigo evangelizar toda a Europa. But when I arrived at the church, Mas quando eu cheguei na igreja, I came face to face with the reality of church life. e eu encarei de frente a realidade de uma vida de igreja. And I discovered nobody was interested in reaching the world. E eu descobri que ninguém naquela igreja estava interessado em ganhar o mundo para Jesus. They were more interested in what kind of chairs we had to sit in. Eles estavam mais interessados em discutir que tipo de cadeira nós tínhamos na igreja. And no one had a desire to reach anyone for Christ. E ninguém tinha interesse em ganhar alguma pessoa para Cristo. It was a good church, by the way. Era uma igreja boa. But they were satisfied with having 70 people there so that was enough to support a pastor. E eles estavam satisfeitos em ter 70 pessoas ali, porque isso era suficiente para poder pagar o salário do pastor. And the pastor could minister to their families, and so they were satisfied with that. E porque eles podiam pagar o pastor, eles tinham um pastor para ministrar para as famílias deles. E eles estavam satisfeitos com isso. And there were two things that happened. E duas coisas aconteceram. The first thing was that God sent a revival to my wife and my life. Deus enviou um avivamento para minha esposa e para mim. My wife and I, last month, celebrated 50 years of marriage. Mês passado, minha esposa e eu celebramos 50 anos de casados. And thank you. Obrigado. We were about 10 years into our marriage at that time. Naquela época nós tínhamos mais ou menos 10 anos de casado. And there were some things that God needed to deal with in my life and in her life. Existiam algumas coisas que Deus precisava trabalhar na vida dela e na minha vida. And he did a mighty work in our hearts. E ele fez um trabalho incrível nas nossas vidas. And he revived our marriage. E ele trouxe avivamento para o nosso casamento. And I'm convinced that we celebrated 50 years last month because of that revival that took place in Han, Germany. E eu acredito que aquele tempo ali que nós ficamos na Alemanha fez toda a diferença no nosso casamento, nossa vida conjugal. But there was a second thing that happened. Mas uma segunda coisa aconteceu. When I came to the place where I could not lead the church to be an evangelistic church. Quando eu cheguei àquele momento em que eu percebi que eu não conseguia liderar aquela igreja para se tornar uma igreja evangelística. I began to pray and seek God and say, "Oh God, what do I do?" Eu comecei a clamar e pedir a Deus, Deus, o que eu posso fazer? And this was in the day when you had cassette tapes, and I would Esse era listen to cassette tapes of other preachers. Esse era o tempo em que você escutava fita cassete com mensagens de outros pregadores. And I heard a man by the name of Max Barnett speak. Eu escutei um pregador chamado Max Barnett numa daquelas And he had a fitas. ministry with university students. Ele tinha um ministério com jovens universitários. And he would disciple those students. E ele discipulava aqueles estudantes. And he would teach those students and train those students. E ele treinava aqueles estudantes. And those students went all over the world. They became pastors, they became missionaries, they became church planters. E aqueles estudantes estavam se tornando missionários, pastores, estavam espalhados pelo mundo. So I was listening to this tape by him. Eu estava escutando essa fita dele.
And he said to pastors, E ele falou para os pastores: he said, I want to challenge you eu quero desafiar vocês to meet with some men a encontrar-se com alguns homens, and teach them how to walk with God. ensiná-los como caminhar com Deus. Just get a small group of men Pegue um pequeno grupo de homens and just teach them what you know about walking with God. e compartilhe com eles o que você conhece sobre o que é caminhar com Deus. So I said, okay, I'll do that. Eu disse: isso é fácil, eu posso fazer isso. So on Sunday morning, Então, domingo, I said, if there are any men here who want to learn to walk with God, I'll teach you what I know every Thursday morning at 6 o'clock. eu disse no domingo na igreja: se tem algum homem aqui que gostaria de aprender como andar com Deus, eu posso ensinar você. 6 horas da manhã, terça-feira, eu me encontro com você. And my wife will meet with any women who want to learn to walk with God at noon on Wednesday. E eu disse: a minha esposa vai se encontrar na quarta-feira, na hora do almoço, com qualquer mulher que quiser aprender a caminhar com Deus. About 20 men showed up. Cerca de 20 homens apareceram. And I began to teach them, first of all, E eu comecei a compartilhar com eles, primeiramente, how to have a time alone with God Como- in His Word. como ter um período devocional com Deus e a sua palavra. How to just open the Bible and read the Bible in a systematic way. Como abrir a Bíblia e ler a Bíblia de uma forma sistemática. And let God speak to your heart. E deixar que Deus fale ao seu coração. And then you talk with God and tell Him what's on your heart. E daí você fala com Deus sobre o que está no seu coração. So I taught them how to pray. E eu ensinei como orar. We spent about 3 months just talking about how to develop a time alone with God in prayer. Passamos cerca de 3 meses falando sobre como gastar tempo falando e orando com Deus. These men began to grow in Christ. Esses homens começaram a crescer na fé. And these women began to grow in Christ. As mulheres começaram a crescer na fé. And they began to want to share Christ with their friends, the people they worked E with. eles começaram a compartilhar a fé com os amigos com quem eles trabalhavam. So I realized I needed to share with them how to give their testimony, how to lead someone else to Christ. Eu comecei a compartilhar com eles sobre como eles podiam dar o testemunho deles, como eles podiam levar outras pessoas a conhecer Jesus. So I taught them how to give their testimony in 3 minutes. Eu ensinei como eles podiam compartilhar o testemunho deles em 3 minutos. And then I said, I want you to pray that God would give you someone this week to share your E testimony eu with. desafiei-os a começar a orar para que Deus desse uma pessoa com quem eles poderiam compartilhar o testemunho deles. It was incredible what happened. Foi uma experiência incrível que aconteceu. Every one of those men began to share their faith in Christ. Every one of those women began to share their faith in Christ. Todos aqueles homens e todas aquelas mulheres começaram a compartilhar a sua fé em Cristo Jesus. And all of a sudden, our church exploded in growth. E de repente a nossa igreja explodiu o tamanho. The next Sunday, after I taught the men how to share their No testimonies, domingo seguinte, depois que eu ensinei os homens a compartilhar o seu testemunho, we had 6 new families that came to know Jesus Christ as Lord and Savior, not through my preaching. nós tivemos 6 novas famílias que tinham aceitado Jesus como Salvador e não através da minha pregação. But through these men and these women sharing what God had done in their lives. Mas isso aconteceu através desses homens e aquelas mulheres que estavam falando sobre o que Deus estava fazendo nas suas vidas. Our church grew so much once that took place. O crescimento foi tão rápido e tão grande da nossa igreja. We had to go to multiple church services on Sunday morning. Nós tivemos que multiplicar o número de cultos no domingo de manhã. And on Sunday nights, we had to move out of the church building into the high school because we didn't have enough room. E no domingo à noite nós tivemos que ir para a escola porque o nosso auditório não cabiam as pessoas. So then I realized I needed to bring these men to another level. Então eu entendi que eu tinha que trazer esses homens para um outro nível. I needed to teach them how to teach others what I had taught them. Então eu entendi que eu tinha que ajudar esses homens a entender como que eles podiam ensinar a outros o que eu tinha ensinado para eles. And so we developed small groups like you're doing here. Então nós começamos a ter vários grupos pequenos como vocês têm. And our church no longer was growing by addition,
but we began to grow by E nós multiplication. não estávamos mais crescendo por adição, mas nós começamos a crescer por multiplicação. And when I left that church, E quando eu saí daquela igreja, they call a man to be their pastor. eles chamaram um homem para ser o seu pastor. And let me tell you about him. E deixe-me contar para His você. name was Don. O nome dele era Don. Don, the only thing he had ever done in church was pass out the bulletin on Sunday morning. O Don, a única coisa que ele tinha feito na igreja era passar o boletim no domingo. But he became one of those 20 men. Mas o Don, ele era um daqueles 20 homens. And he began to grow in Christ. E ele começou a crescer na fé. He began to lead others to E Christ. ele começou a levar outras pessoas a conhecer He Jesus. started a small group. Ele começou a liderar um pequeno And grupo. that group began to multiply. E aquele pequeno grupo começou a multiplicar. And when I left the church called Don to be the E pastor. quando eu saí da igreja, a igreja chamou o Don para ser o pastor da igreja. After several years, Depois de vários anos, the military closed the base. The os base was no longer militares there. fecharam aquela base. So all of the people were back in the United States and other places. Então todos que eram militares voltaram para os Estados Unidos. I had not seen Don for many years. Eu não tinha visto o Don por muitos anos. And I was preaching a crusade in Nairobi, Kenya. E eu estava lá no Quênia pregando numa cruzada. And I was sitting in the hotel one morning. E eu estava no hotel numa manhã, I was drinking coffee. tomando café. And I looked out the door of the hotel. E eu olhei pela porta do hotel. And I thought I recognized E eu someone. pensei que eu tinha reconhecido o Don. There was a man getting out of a car. E eu vi que era um homem saindo do carro. And he looked just like Don. Parecia muito com o Don. He walked in the hotel. Ele entrou no hotel. I looked closely. Eu olhei And I said, Don, e eu disse, Don, is that you? é você? He said, Sammy. And we hugged and embraced each other. Ele disse, Sammy, e nós nos abraçamos. I said, what are you doing? We're in Africa. What are you doing here, Don? E ele disse, nós estamos na África, o que você está fazendo aqui, Don? He said, Sammy, I oversee 250 churches in East Africa. Ele disse, Sammy, eu sou o supervisor de 250 igrejas no leste da África. Every one of those men and women Todos aqueles homens e mulheres became multipliers. se transformaram em multiplicadores. Now, I've tried to think, is there any that have fallen away or Eu tento pensar se algum deles desistiu, se afastou. maybe there's someone, but I can't think of any who have fallen away. Talvez algum, mas eu não consigo They've identificar. all been faithful, and one of the great joys of my life Eles são a grande alegria da minha vida. is to see these men and women serving Jesus Christ and multiplying the Word of God. Grande alegria da minha vida é ver esses homens e mulheres servindo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. And I understand what John meant when he wrote, E eu entendo o que João disse quando ele escreveu. no greater joy have I than to see my children walking in the truth. Não existe alegria maior do que ver os meus filhos caminhando na verdade. You can make disciples Você pode fazer discípulos, who will make disciples, que farão discípulos, who will make disciples. que farão discípulos. And long after you are gone, E muito depois de você ter partido dessa vida, they will be making disciples. eles continuarão fazendo discípulos. And one day, generations down the road, E um dia, gerações adiante, there'll be some tribe out there that no one has ever heard of. haverá alguma tribo que alguém nunca ouviu falar. And they will come to Christ. E eles aceitarão a Cristo como Salvador. And when they are around the throne, E quando eles estiverem ao redor do trono, they will see that person who led them to Christ. eles verão aquela pessoa que os levou para Cristo. And he will say, I want to introduce you to the man who led me to Christ and taught me how to do this. E Or eles the woman who taught me. ouvirão, eu quero apresentar a vocês aquele homem ou aquela mulher que me preparou, que me levou a Cristo. That's the multiplying church. Essa é a igreja multiplicadora.
God wants you to multiply what He's done in your heart. Deus deseja que você multiplique o que Ele fez no seu coração. Amen. Amém? Let's stand for prayer. Vamos ficar de pé para a oração? Father, I thank you for these men and women. Deus, eu te agradeço por esses homens e mulheres. I thank you for the pastors and leaders who are here on the platform. Eu te agradeço pelos homens, pelos pastores e líderes que estavam aqui na plataforma. I thank you for all of those who are small group leaders that are here tonight. Eu te agradeço, Deus, pelos líderes de pequenos grupos que estão aqui hoje à noite. Oh God, I pray you would bless them. Ó Deus, eu oro pedindo que o Senhor os abençoe. I pray you would multiply the spiritual seed that you have placed in their hearts. Ó Deus, multiplique a semente espiritual que o Senhor colocou no coração deles. Oh God, I pray for Brazil. Ó Deus, eu oro pelo Brasil. Multiply your people Multiplique, Senhor, o teu povo throughout this state, em todo esse estado do Paraná, throughout this nation, em toda essa nação, throughout all of South America. em toda a América do Sul, Senhor. And Lord, I pray that you would multiply it around the world. Ó Deus, multiplique ao redor do mundo. Thank you, Father, for what you're going to do. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. With our heads bowed and our eyes closed, Com as nossas cabeças baixas, nossos olhos fechados. I wonder if there's someone who's like Don. Eu quero tonight. perguntar se existe alguém aqui como Dom nessa noite. And you would say, Pastor Sammy, pray for me. E você gostaria de dizer, Pastor Sammy, ore por mim. I love Jesus. Eu amo Jesus. I want to obey Him. Eu quero obedecer a Jesus. I want to make disciples who will make disciples. Eu quero fazer discípulos que farão discípulos. And I want to give my life to that intent of God tonight. Eu quero comprometer o meu coração com esse plano de Deus nessa noite. Would you just lift your hand and say, pray for me, Pastor Sammy? Você pode levantar sua mão e dizer, Pastor, ore por mim. Amen. Bem That I alto, would be a levante sua disciple mão. maker who makes disciples. Eu quero ser um discipulador que faz discípulos. Oh, Father, thank you for all the men and women who have their hands lifted right now. Ó Deus, eu quero te agradecer por todos esses homens e mulheres que estão com as mãos levantadas nesse momento. I pray you would give them the desire of their heart. Eu quero pedir que o Senhor esteja cumprindo o desejo do coração deles, concedendo o desejo do Because I coração. believe this desire is from you. Porque nós cremos que esse desejo vem do Senhor mesmo. So, Father, I pray that you would make them disciple makers. Ó Deus, então eu oro pedindo que o Senhor os transforme em discipuladores, em discípulos que fazem discípulos. And Father, I pray you would multiply that spiritual seed that you planted inside of them. Ó Deus, multiplique, Senhor, a semente espiritual que o Senhor mesmo colocou no coração deles. Thank you for what you're going to do. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. And those of you who lifted your hands, if you want to just say, I'm going to commit myself Se to você- making disciples, you just come right here to the front and I'm going to pray with you right Eu here quero at the convidar front. você que levantou sua mão a vir aqui na frente agora e nós vamos orar por você. And we're going to just pray together in agreement that God would use you to make disciples who would make Chegue bem disciples. perto do palco, chegue bem perto da parede ali, para que muitos possam chegar. Isso, vão se movimentando para as laterais, quem vem pelo corredor do meio, se movimente para as laterais, por favor. Se movimentem para as laterais. Isso. Pessoal que vem pelo corredor do meio, vão para as laterais, por favor. Assim facilita para que mais pessoas possam chegar. Those of you who are standing here, would you look at me for just a Vocês que moment? estão aqui na frente, por favor, olhem para mim.
I'm going to pray for you, but before I do, I think there's one thing I need to share with you. Eu vou orar por vocês, mas eu primeiro quero compartilhar uma coisa com vocês. To make a disciple, you must be a disciple. Para fazer um discípulo, você precisa ser um discípulo. And the word disciple in its basic meaning is a learner, a learner. O significado principal da palavra discípulo é ser um aprendiz. So, when you make disciples, you're still a learner of Jesus. You're still growing yourself in Jesus. Quando você está fazendo discípulos, você continua sendo um aprendiz de You see, that's what Jesus. I learned with my wife when we had this revival in our lives. Essa foi o que nós aprendemos, eu e minha esposa, quando tivemos aquele avivamento nas nossas That vidas. for the rest of my life, I had to be a learner. O resto da minha vida eu tive que me transformar num aprendiz. So, if I was going to make disciples, I had to be a disciple. Se eu vou fazer discípulos, eu tenho que ser um discípulo. So, you need to commit yourself tonight to learning of Jesus until you die. Você tem que fazer um compromisso de que você vai ter um coração ensinável até o dia da sua morte. And do you know what a leader is? Sabe o que um líder é? It's just a person who is one step ahead of someone else. O líder é apenas uma pessoa que está um passo na frente de quem ele está liderando. And so you invite people to come with you Você convida pessoas para virem com você. and say, we're going to follow Jesus down this road. E você vira para ela e diz, nós vamos seguir Jesus. And you will be making disciples. E assim você está fazendo discípulos. God will use you. Deus vai usar a sua vida. You are important to God. God loves you. Você é importante para Deus e Deus ama muito você. And He wants to use you. Ele deseja usar a sua vida. Now, I'm going to pray for you and then I'm going to pray with you, okay? Eu vou orar por você e vou orar com você. So let's pray together. Vamos orar juntos então. Father, thank you for these men and women. Deus, eu te agradeço por esses homens e mulheres. Thank you for their heart to be disciple makers. Eu te agradeço pelo desejo que eles têm de serem discipuladores. Oh God, I pray that you would help them to grow into the image of Jesus. Ó Deus, eu oro para que o Senhor os ajude a crescer com a imagem de Jesus. And Father, I pray that they would live their lives growing in the grace and knowledge of Jesus. Ó Deus, eu oro para que eles possam crescer e que a graça do Senhor e o conhecimento de Jesus cresça na vida deles. And Father, I pray that you would help them to help others to grow in Christ. Ó Deus, eu oro para que o Senhor esteja ajudando-os, para que eles ajudem outros a crescerem na fé. I pray that you give each one of these Eu oro para que o Senhor dê a cada um deles a small group of people that they can help to grow in Christ and know Christ and follow Christ. um pequeno grupo de pessoas para que eles possam levá-los a conhecer a Cristo, a viver com Cristo. Use these men, use these women, I pray. Use, Senhor, esses homens, use essas mulheres, eu oro. Now I want you to pray with me this prayer. E agora eu quero que você ore essa oração comigo. Dear Father, Querido Deus, diga: I give my life to you. eu dou minha vida ao Senhor. Use me for your glory. Use-me para a sua glória. Help me to grow in Christ. Ajude-me a crescer em Cristo. And help me to help others. E ajude-me a ajudar outros. Lead me to people who are hungry for you. Dirija-me a pessoas que tenham fome do Senhor. Make me a disciple maker. Transforma-me, Senhor, em discipulador. Thank you, Jesus. Muito obrigado, Jesus. I love you, Lord. Eu amo o Senhor. I give you my life Eu entrego a minha vida ao Senhor to make disciples para fazer discípulos who will make disciples of que others. farão discípulos. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen.
You prayed that prayer tonight. Você orou essa oração hoje? I know there's been seminars going on all day Eu sei. about how to do this. Eu sei que tivemos oficinas durante o dia de hoje de como fazer isso. I don't know if they've been recorded, but if they have, I want to encourage you to listen to every one of those. Eu quero encorajar você a revisar essas oficinas e ouvir as que você tiver acesso no site. And you learn how to do that. E você aprenda como fazer isso. Amen. Amém? Deus abençoe.